Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Luíne Rochelle, sou estudante do curso de Nutrição da Faculdade São Francisco da Paraíba e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho da disciplina de saúde coletiva. Vou falar sobre a tuberculose. Então, primeiramente, o que é essa doença? Qual a definição da tuberculose? Então, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer também outros órgãos e sistemas. Essa doença ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Como vocês podem ver aí, né, tem a ilustração de como seria a bactéria da tuberculose e ao lado é uma ilustração de como são os pulmões infeccionados. Então, essa doença ela é provavelmente a doença infectocontagiosa que mais ocasiona mortes no Brasil, porque há uma estimativa, né, de que mais ou menos 30% da população mundial estejam infectados. No entanto, nem todos venham a desenvolver os sintomas ou a doença. Na verdade, as pessoas elas se comportam como uma espécie de reservatórios do bacilo, ou seja, elas convivem com ele porque não conseguem eliminá-lo ou destruí-lo, e uma vez reativado o foco, essas pessoas passarão a ser infectantes. E quais seriam as manifestações clínicas dessa doença? Então, a forma pulmonar, além de ser a mais frequente, né, a mais conhecida, é também a mais relevante para a saúde pública, principalmente a positiva baciloscopia, porque é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Há também a forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos, além do pulmão, como eu havia dito anteriormente. E ela ocorre mais frequentemente em pessoas que vivem com HIV, especialmente entre aquelas com comprometimento imunológico. Com relação aos sintomas, como vocês podem ver aí na imagem, os principais são a tosse contínua por mais de 15 dias, dor torácica, falta de apetite e emagrecimento, cansaço excessivo e fraqueza, febre baixa, geralmente no período da tarde, e palidez. Há outro sintoma, né, que é um dos mais graves, que é o escarro com sangue, certo? Com relação ao diagnóstico, para que chegue, né, à conclusão de que, de fato, a pessoa tem tuberculose, existe uma série de exames. Um dos mais conhecidos, né, é a radiografia de tórax e a baciloscopia. Mas há também o teste rápido molecular para tuberculose e a cultura para microbactéria. Então, para esse diagnóstico ser feito, leva-se em consideração principalmente os sintomas e é confirmado pela radiografia do pulmão e a análise do catarro. Há testes, né, que ajudam a confirmar esse diagnóstico, como o teste de Mantoux, que consiste na aplicação de tuberculina, que ela é extraída da própria bactéria, né, e é colocada debaixo da pele. Há também a broncooscopia e a biópsia pulmonar. Com relação à transmissão, a tuberculose ela é uma doença de transmissão aérea e ela se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, seja durante a fala, o espirro ou a tosse das pessoas com a tuberculose ativa, seja pulmonar ou laríngea, que ao serem lançadas, né, no ar partículas em forma de aerossóis contendo os bacilos. Calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, o indivíduo que tem a baciloscopia positiva, ele pode acabar infectando em média de 10 a 15 pessoas. E os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos, eles dificilmente se dispersam em aerossóis. E por isso, eles não têm um papel tão importante na transmissão da doença. Vale lembrar também que a tuberculose ela não é transmitida por objetos compartilhados, certo? Como, por exemplo, os talheres, copos e entre outros. E com o início do tratamento, a transmissão ela tende a diminuir gradativamente. E, em geral, após 15 dias de tratamento, ela se encontra muito reduzida. No entanto, o ideal é que as medidas de controle sejam implantadas até que haja a negativação da baciloscopia.
tais como cobrir a boca com o braço ou lenço ao tossir e manter o ambiente bem ventilado, com bastante luz natural, ou seja, um ambiente bem arejado. Porque assim, o bacilo, ele é sensível à luz solar e à circulação de ar, certo? Então, isso possibilita a dispersão das partículas infectantes. Por isso, ambientes ventilados e com luz natural direta, eles diminuem o risco de transmissão. Com relação ao tratamento, o tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. Ele é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, devendo ser realizado preferencialmente, em regime de tratamento diretamente observado, mais conhecido como TDO. São utilizados 4 fármacos para o tratamento dos casos de tuberculose, que utilizam o esquema básico, que são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. O TDO ele é indicado como principal ação de apoio e monitoramento do tratamento das pessoas com tuberculose e pressupõe uma atuação comprometida e principalmente humanizada dos profissionais de saúde. Além da construção do vínculo, entre o profissional de saúde e a pessoa com a tuberculose, o paciente, o TDO ele inclui a ingestão dos medicamentos pelo paciente realizada sob a observação de um profissional de saúde ou de outros profissionais capacitados, como, por exemplo, os profissionais da assistência social, entre outros. O importante é que seja supervisionado por profissionais de saúde. O TDO ele deve ser realizado idealmente em todos os dias úteis da semana. O local e o horário para a realização do TDO, eles devem ser acordados com a pessoa e com o serviço de saúde. A pessoa com tuberculose, ela necessita ser orientada de uma forma clara quanto às características da doença e do tratamento que a mesma será submetida, ou seja, ela deve estar ciente de tudo que irá acontecer. O profissional de saúde, ele deve informar o paciente sobre a duração e o esquema do tratamento. Também sobre a utilização dos medicamentos, incluindo os benefícios do seu uso regular e as possíveis consequências do seu uso irregular. E os eventos associados, os eventos adversos associados. Todas as pessoas com tuberculose, elas devem sim fazer o tratamento até o final. Porque assim, logo nas primeiras semanas do tratamento, o paciente ele vai se sentir bem melhor. E por isso, é mais importante ainda que ele seja orientado pelo profissional de saúde a realizar o tratamento até o final, independentemente da melhora dos sintomas. É importante lembrar que o tratamento irregular, ele pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de tuberculose droga resistente. Então, é muito comum, Por exemplo, a gente tá com gripe, toma uma medicação, os sintomas aliviam, a gente acha que tá melhor, que já está curado, para de tomar a medicação, mas, na verdade, o correto não é isso, É preciso que o tratamento seja feito até o final, porque de uma simples gripe, pode surgir uma pneumonia e outras coisas bem piores. E no caso da tuberculose, é de extrema importância que o tratamento seja concluído e que, de fato, a pessoa tenha a certeza de que está curada. Porque, caso contrário, ela pare o tratamento no meio, a doença vai lá continuar, se desenvolvendo. E quando os sintomas voltarão bem piores, E possa ser que o tratamento seja um pouco mais complicado. Com relação à prevenção. Então, a vacinação com BCG, que é o Bacilo Calmette-Guerin, é ofertada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Ele protege a criança das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a tuberculose meníngea. A vacina está disponível nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde e maternidades. Essa vacina ela deve ser dada às crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. O tratamento da infecção
latente da tuberculose, o ILTB, é uma importante estratégia de prevenção para evitar o desenvolvimento da tuberculose ativa, especialmente nos contatos domiciliares, nas crianças e nos indivíduos com condições especiais, como imunossupressão pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, comorbidades associadas ao uso de alguns medicamentos. E, para isso, é importante que a equipe de saúde realize a avaliação dos contatos de pessoas com tuberculose e ofereça o exame para o diagnóstico da ILTB aos demais grupos populacionais, mediante critérios para a indicação do tratamento preventivo. E, para o controle da infecção, o emprego de medidas também fazem parte das ações de prevenção, né? Ou seja, o emprego de medidas de controle de infecção também fazem parte das ações de prevenção da doença, como, por exemplo, manter os ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar, proteger a boca com o antebraço ou com lenço ao tossir e espirrar, conhecido como higiene da tosse. E também é muito importante evitar as aglomerações. Bom, é isso e muito obrigada pela atenção.